Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Constelar e vamos que vamos, gente, com muitas histórias lindas que o Pode Constelar traz aqui para você que está em casa esperando, né? O que está acontecendo com a sua vida e você ouve uma história e fala assim, meu Deus, olha que história linda, cheia de transformação, superação. Eu sou Meirelle Freitas, terapeuta sistêmica familiar, atendo com várias ferramentas da terapia, a leitura corporal, a leitura facial, as microexpressões faciais, a interpretação da fala, né? Que muitas vezes não é congruente aquilo que você fala com a leitura do seu corpo. E muitas pessoas vêm para a terapia para poder se conhecer. E hoje recebo aqui no Pode Constelar uma história linda também de autoconhecimento. E eu recebo com o maior prazer, maior carinho e honra, que é o Edson Lins. Seja bem-vindo, palestrante, empresário, né, da comunicação de autodesenvolvimento pessoal e profissional. Chique demais, é um prazer. Prazer meu, Meirelle. É uma honra estar aqui com você. É uma honra participar desse momento. Obrigada. Que vai ficar na história. Tudo que é feito hoje online, gravado, vai ficar para a posterioridade. É verdade. Então, daqui a 100 anos, alguém está vendo, meus netos, bisnetos, talvez, vendo esse vídeo. Verdade. E vai ser incrível. Falar, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, ele pegou essa onda da internet e se expôs. Mas se expôs por quê? Porque ele queria fazer a diferença no mundo. Ele acredita na humanidade, acredita em melhorar o mundo através das nossas histórias. E sempre foi assim? Você sempre quis trazer essa informação, falando já disso, né, que vai ficar gravado para sua família lá do futuro, mas sempre foi assim ou não? Você está se descobrindo também? Eu sempre acreditei no bem e no mal. Uhum. Mas eu era um jovem revoltado. Eu tinha muita Quando você revolta, era adolescente? Sim, tinha muita revolta. Por questões, a maioria de nós não tínhamos base familiar. Sim, não teve uma boa orientação. E nossos pais, eles não deram o melhor que eles receberam. Meu pai, ele me deu muito mais, muito além do que ele recebeu. Uau. Só que talvez para mim não era suficiente. Talvez não é que ele não tenha me dado, talvez seja a minha mentalidade ou o meu conceito de vida achar que pudesse ter sido feito mais. E talvez não poderia. Eu acredito que ele não poderia. Sim. Eu sou filho de nordestinos. Meu pai era pedreiro e negociava carros. A minha mãe era faxineira de um hospital e vendia roupa nos tempos livres. E eu tenho certeza que o desejo de empreender veio deles. A semente empreendedora veio deles. E meus pais não tiveram estudo, saíram do Pernambuco para o Rio de Janeiro com 19 anos de idade. Alguns anos depois, 2 anos e meio aproximadamente depois, eu nasci lá. Nós moramos num quartinho onde eles não tinham... Minha mãe já não tinha dentes com 17 anos de idade. Nossa. Então você imagina. Era bem precário. Inclusive, da onde ela vem hoje ainda é muito ultrapassado. Qual que é a cidade? Eu não lembro o nome, parece que é perto de Orobó, Cablobló, alguma coisa parecida. Eu nunca fui lá. Sim. Mas eu vejo vídeos, eu tenho um tio que é vereador lá, e eu converso muito com ele pela internet, então assim, ainda é muito atrasado. Você imagina há 40, 50 anos atrás. É uma coisa louca. Sim. Era uma coisa de louco. Então, você me fez essa pergunta agora, até me fez pensar, eu nunca falei assim, mas eles me deram o melhor que eles puderam, isso eu sempre falei. Sim. Mas às vezes a gente espera um pouco mais, que é comum, né? Às vezes nós colocamos uma expectativa muito alta em algumas coisas e nos frustramos. Sim. Nossa, isso aqui eu nunca falei desse jeito, e eu peguei isso para mim agora. Então, eu acredito que no veneno está o antídoto. E toda dor tem alguma coisa por trás ali, né? E muitas vezes nosso propósito está ligado a ela. E eu tinha esse sentimento de ter mágoa da família, porque meu pai bebia, meu pai traía, né? Então, assim, e era muito comum, né, isso, né? O homem, para se mostrar que era homem, ele tinha que ter mulheres na rua e tinha que beber. Então, era dificilmente no nível de conhecimento que ele tinha de ser diferente. Era uma cultura, né, também da cidade. Só que aos 18 anos, quando eu completei 18 anos, ele foi assassinado. Meu pai tinha um pequeno comércio e eu trabalhei 1 ano para pagar agiotas, para pagar pessoas que falavam assim, se eu não pagar, eu vou te matar. Então eu sentia muita raiva daquilo. Uhum. Eu tinha acabado de completar 18 anos. E eu falava assim, pô, cara, não é justo isso aí. Então isso mexia muito comigo. Mexia muito. Até eu entender que ninguém me devia nada. E eu usei isso para poder começar a mudar minha vida. E eu tinha uma raiva de família muito grande. Porque eu não tive essa base familiar, né? Eu não tinha esse conceito família. E eu namorava com a minha esposa já, desde os 17 anos de idade. E ela tinha um casal de tios, que ela morava com eles, veio para São Paulo, que ela é mineira, para morar com eles, em busca de uma vida melhor também. E eles eram muito organizados. Inclusive, eles são minha referência de família até hoje, de casal.
Aprendi com eles. Sempre tem, né, uma referência ali, quando falta, né? Sempre. Eu tenho a memória que eu fui pro zoológico com eles pela primeira vez em São Paulo. Uau. E eu fui incomodado com aquilo. Não por eles. Você já estava com quantos anos? Ali já estava com 18. 18. 17 para 18. Então você estava descobrindo também coisas novas, né? Eu não conhecia nada sobre o mundo. Na verdade, eu estou ainda aprendendo, né? Sim. Mas olhando para aquele período, não tinha conhecimento de nada. E eu me lembro que aquilo me incomodava. E até eu casar, estruturar a nossa família, né? Eu sou casado, já estamos juntos há 28 anos. Entre namoro e casamento. Que benção. Eu fui obrigado a casar com ela. Não foi porque você quis? Não, fui obrigado. Por quem? Por ela. Por ela? Achei que era pelos seus familiares. Nós namorávamos com a morte do meu pai. Poucos meses depois, a família dela se mudou para Sorocaba. E era longe, não tinha recurso financeiro para poder vir. E um dia ela chegou na minha casa, ela chegava de vez em quando aos sábados, né, embora no domingo. Chegava de ônibus. Ou eu levava ela muitas vezes até aqui em Barueri. E chegou um dia no domingo à tarde, eu falei, que horas que você vai embora? Ela olhou para mim e falou assim, eu não vou embora. Como não vai? Agora você vai ter que me assumir. Olha. Eu falei, não, você tem que ir embora, você tá doido, a gente não tem dinheiro, passar uma dificuldade, eu moro na casa da minha mãe, não tem problema, mas eu tô contigo. Eu falei, vai embora, não vou, ficou. Então, nós começamos a nossa família desse jeito, não tinha dinheiro, tinha só um fogão e um sugar que nós compramos quando namorava, Sim. quando noivamos, e ali decidimos começar a nossa família. Mas você gostava dela? Gostava. Gostava. Foi uma pressão, então, já pra casar, né? Pra ficar junto. E ela e minha mãe que armaram isso, ela e minha mãe ainda hoje são como mãe e filhos. É lindo de ver as duas. Se dão bem demais. E aí ela falou pra mim uma frase assim, amigado com fé, casado é. Só que não é bem assim. Aí nós começamos a caminhar, decidimos ter o Gustavo, ter filhos, né? E aí veio o Gustavo 2 anos e meio depois. Só que ele já estava aprendendo sobre algumas coisas, né? Mas morávamos juntos. O Gustavo com 3 anos de idade, nós marcamos o casamento. Porque eu entendi que eu precisava da bênção de Deus sobre a nossa família e decidimos buscar. Só que marcamos o casamento em julho, para casar em julho, e marcamos em janeiro para casar em julho. E em janeiro roubaram o caminhão. A única fonte de renda que eu tinha para trabalho. Eita. Aí foi pesado. Só que Deus, Meire, ele vai agindo na nossa vida e deixando sinais, pistas. Verdade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei para um padre, que é um grande amigo meu ainda hoje, já está bem velhinho ele, mas é um grande amigo. Eu falei, padre Mauro, a gente não vai poder casar. Porque eu não tenho dinheiro para fazer festa. Roubaram o meu caminhão e eu tenho que comprar outro caminhão. Ele, não, o importante não é festa, é a bênção de Deus. Eu falei assim, mas não tenho dinheiro para fazer. Ele, não tem problema, a gente vai dar um jeito. E aí ele falou assim, tem a taxa da igreja, você vai me dar um cheque e eu vou rasgar esse cheque. Aí um amigo falou assim, eu vou dar carne, o outro eu vou dar o refrigerante. Minhas cunhadas eu vou dar o bolo. Eu não tinha dinheiro para alugar a roupa, minha mãe pagou o aluguel da minha roupa e do Gustavo. O Gustavo tinha 3 anos. Minha mãe pegou a roupa da enteada, o vestido de casamento emprestado, ajustou para a Tuca. Sem desculpa, né? Sem desculpa. E nós fizemos um casamento para 500 pessoas Uau. na beira da represa Guarapiranga, porque meu primo emprestou a chácara. Olha. Com R$150. Era pra ser, né? Era. E foi 2 dias de festa, você acredita? Uau. Churrasco um dia, no outro dia, porque sobrou muita coisa. E Que aí eu vi, né, bênção. o mover de Deus, né? Eu acredito muito em Deus. Fui uma pessoa muito religiosa. Com que idade que você foi religioso? Eu falo pra você, hein? Eu fui dos 19 até os 40 anos. 43 anos. Olha. Hoje estou com 47. Isso te prejudicou? Ou não? Olha, não é que prejudicou, mas limitou minha visão. Porque muitas vezes nós entramos em conceitos e nós acabamos olhando só assim. Sim. Tá? Eu vou à igreja, mas eu penso da seguinte maneira, eu tenho que pensar com a minha cabeça. Porque o que é verdade para você pode não ser para mim. Sim. Porque tudo é questão de interpretação, né? Eu costumo dizer que é a emoção que eu coloco naquela situação. Sim. E eu tenho que pensar por mim, pela minha cabeça. Eu não via como mérito estudar. Eu achava que não precisava de cuidar do corpo.
sendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar. Então eu não tinha esse conhecimento, não tinha formação para trabalho, só trabalhava. E aí uma vez, eu tive vários baixos, né? Todo o meu método de trabalho são nas 6 principais áreas da vida de todo ser humano, que é a área pessoal, profissional, familiar, espiritual, saúde financeira. E cada uma dessas áreas eu tenho que desenvolver para construir um pleno, um todo. Porque se eu tiver bem em 5 áreas e estou mal financeiramente é ruim, não é? Sim. E se eu estou mal na questão familiar e estou bem em todas? Não faz sentido. E nem na profissional, nem na saúde, nem na espiritual. E não sustenta, né, durante muito tempo. Porque é uma base, né? Sim. São bases. E aí, quando eu entendi isso, eu tive que bater no fundo do poço em cada uma dessas áreas. A última foi emocional. Foi pesado? Foi pesado. Foi pesado. Eu queria desistir de tudo, eu queria desistir da minha empresa. Estava com raiva das pessoas. Com a traição, as pessoas enganando a gente, roubando. A dificuldade que era para ajudar as pessoas, eu ajudava as pessoas, elas me atrapalhavam. Eu não era preparado emocionalmente para poder lidar com isso. 2014, na época da Copa do Mundo, foi uma época muito pesada para a empresa. Eu bati no fundo do poço naquele período, uma empresa equilibrada, o serviço sumiu de um dia para o outro, sumiu. Uf. E os custos da empresa, eles ficam um ano rodando. É igual uma máquina pesada, um caminhão pesado. Ele não para na hora que você quer, ele vai parar quando perdeu força. Ou seja, a receita caiu e os custos fixos aí, um pouco dos variáveis, eles manteram. Porque tinha que continuar andando para manter. Então, nós quebramos. Eu tive que vender os bens que eu conquistei em 15 anos para poder honrar o nome. Eu não tinha nem inteligência para poder negociar aquilo ali e empurrar para frente. Eu decidi vender para limpar o nome. Porque isso também é uma programação. A gente fica muito preocupado com o nosso nome. E é um orgulho, né? Um ego também. Ego. Porque isso também é intencional, tá? Isso tem a ver por você não pensar livre, você não ser uma pessoa que raciocina para tomar decisão, você acaba sendo influenciado e colocando uma série de travas emocionais de medo para você não prosperar. E essa é uma. Por que a pessoa ela não monta um negócio? Porque ela tem medo de arriscar, ela tem medo de sujar o nome, ela tem medo de quebrar. E só vai ter prosperidade quem monta negócio. Não é fato. Infelizmente, a CLT, a carteira de trabalho, ela vai deixar o cara escravo. Então, quando você começa a ter esses pequenos gatilhos, um conceito que as pessoas não entendem é: se você é livre, você nasceu para reinar. Verdade, governar, né? Exatamente, governar. Se você não governa, está sendo governado. Sim. E eu não aceito isso. Só que eu, uma pessoa extremamente religiosa, quando eu comecei a entender esse negócio, eu comecei a me posicionar e você começa a arrumar... Rolo. Confusão. Você foi, tipo, tem pessoas que acabam também te tirando, né? Elas você não faz parte, exclui, né? Exclui. Uma vez eu estava na igreja e eu vi o líder falar algumas coisas sobre rico e pobre. E naquele dia me deu um incômodo tão grande. E eu escutando no segundo banco, sempre gostei de ficar na frente para prestar muita atenção. E eu comecei a escutar aquilo, me incomodou. Chegou uma hora, eu não aguentei, eu levantei a mão. Eu falei: isso que você está falando tá errado. Nossa, aí eu arrumei uma confusão. Aí eu viro o centro das atenções. Né? Quem é você, menino? Quantos anos você tinha? Não, isso foi há 4 anos atrás. 5 anos atrás. Então eu tinha muita autoridade. Por isso que você bateu de frente com a religião. Porque estava errado. Aquilo que estava ensinando... Era uma doutrina. Eu falei: está errado. Porque a gente não pode dividir as pessoas. Na minha visão, na visão do Edson, quer dividir a humanidade? Divide entre brancos e negros, ricos e pobres, entre católico, evangélico, espírita, blá, 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 blá. Aí depois dividiram mais um pedaço, entre homens e mulheres, entre héteros e homossexuais, entre mulheres feministas. Então nós temos uma população dividida, fragmentada, fraca. Uau. Eu tenho um vídeo que eu vi uma vez que eu achei muito incrível aquele vídeo. Foi uma vespa entrando numa colmeia. E ela matou uma abelha, uma operária, juntaram aquelas abelhas e exterminaram aquela vespa. E a vespa é em torno de 20 vezes maior que a abelha. E eu falei: olha só o poder da gente estar em sintonia, falando a mesma língua. Isso é no casamento, isso é na empresa, isso é no relacionamento de amizade. Sim. Porque eu estou aqui porque nós temos um alinhamento. Do contrário, eu estaria. Sim. Então eu comecei a olhar, eu falei: não é assim. Aí eu comecei a pensar com a minha própria cabeça. Aí eu comecei a estudar muito, ler muito, comecei para imersão. Na verdade, eu fui buscar... O primeiro treinamento de desenvolvimento humano foi para poder me conhecer. Porque naquela época que eu quebrei a empresa, em 2014, eu fiz um treinamento que abriu minha mente com algumas coisas ali.
E eu consegui acelerar o resultado do negócio. E aquilo me deixou muito, muito feliz. Eu nunca tinha lido um livro. Foi quando eu li meu primeiro livro. Uma evolução, né? Foi. E aí eu falei assim, cara, tem muita coisa que eu não sei. Só que aí eu arrumei um problema. Qual foi? Eu tive sede de aprender e nunca mais eu parei de aprender. Não tem como voltar atrás, né? Todos os dias eu estudava, todo dia, ainda hoje, todos os dias eu estudo. Todos os dias eu busco, leio, eu vou atrás de informação. Se eu escutar alguma coisa que eu não sei, eu vou anotar, eu vou atrás para entender. A minha jornada hoje começou às 5 horas da manhã. Ontem eu parei a 1. Eu vi, menino. Eu fui dormir e vi você lá online. Eu falei, gente, o Edson não dorme, tem vida mais. Outro dia, 6 horas da manhã, lá de novo. Hoje tinha aula de honra lá no espaço. Olha. Então, que hora de manhã? 6 horas da manhã. Oh. Então eu chego mais cedo, preparo o café, coloco a música. Achei que fosse à noite. Não, 6 horas da manhã. Ah, então, que bênção, hein? Bênção. É quem quer mesmo, pra ter que acordar bem cedo pra estar ali. Tem que ter movimento. Que bênção. E amanhã eu estou numa imersão de vendas. Aqui? Eu viajava hoje, inclusive. Eu ia para Embu-Guaçu e eu tive que desmarcar por causa da imersão. Então a minha esposa ia para lá com a minha filha e eu estou ficando aqui hoje. Mas a questão é assim, eu descobri coisas que aceleraram o meu resultado. Eu derrubei barreiras que eu imaginava que existiam. Sim. E aquilo foi expandindo na minha mente. E aí de lá para cá eu não parei mais um dia. Só que o que aconteceu? Mudou tudo. A autoconfiança, a maneira de se posicionar, falar. Hoje eu olho no espelho e falo assim, uau, que lindo que eu sou. Sabe? Eu falo, e aí, extraordinário, como é que você tá? Você tá maravilhoso hoje. Imagem e semelhança de Deus. Uau. Eu faço isso. Deixa eu te perguntar, que você falou assim que faz pouco tempo, né, que você começou a se ver. Depois que você começou a pegar informações que não fazia mais sentido para você. E hoje você está estudando muito porque você está se conhecendo ainda. Mas qual foi o momento que você tomou a decisão de mudar? Tipo assim, você falou assim, gente, não, isso aqui não é mais para mim. Virada de chave. Olha só, esses dias eu recebi um comentário no Instagram da mulher falando assim, olha, eu estou no fundo do poço. Eu falei para ela, o melhor lugar para você está esse. É daí que vem a saída. Porque você para de cavar e começa a olhar para o alto. Por que eu falo isso para você? As minhas maiores viradas de chave foram quando eu quebrei. Quando você bate no fundo do poço. Quando eu decidi fazer essa transição, eu decidi sair da minha empresa, que eu dominava aquilo ali, eu tinha uma vida muito estruturada, e eu falei assim, poxa, eu posso mais. Eu sei que eu consigo mais. Eu posso fazer muito mais rápido isso aqui. Talvez eu tenha que parar um pouco, alguns anos, amolar o meu machado, quebrar a cabeça um pouco, para eu acelerar depois e andar 200 por hora. Então eu estou disposto a ficar 2, 3, 5, 4 anos amolando meu machado, fazendo, validando. Só que assim, eu não esperava que eu fosse ficar doente. Você ficou doente do quê? Eu comecei, acho que por questão emocional, começou a me dar muita crise de ácido úrico. E aí começou a dar gota. Sai de um pé para o outro, joelho. Eu fiquei 1 ano e 4 meses sofrendo com isso aí, andando de muleta e tudo. Gota não é quem bebe? Não, isso é muito ácido. É ácido? É questão de alimento? Genética, né? Sim. Isso é questão genética. Então, minha avó tem 96 anos e tem. E aconteceu o quê? Eu fiquei esse tempo bem ruim. Muita dor e de cama. E eu começava a olhar, eu falei, pô, será que realmente eu me conheço? Né? Porque a gente não conhece o nosso corpo, muitas vezes. E eu comecei a estudar isso, entender. Aí eu comecei a fazer fisioterapia para voltar a ter força nas pernas que eu tinha perdido. Por exemplo, naquela época eu não conseguiria chegar aqui, 3 degraus de escada eu não conseguiria subir. Aí eu comecei a entender que eu tinha que olhar para dentro, olhar para o Edson, porque é corpo, mente, espírito. E eu foquei em desenvolver muita mente, mas eu não pensei no meu corpo. Foquei muito no meu corpo e no meu espírito, mas eu não desenvolvi na minha mente e no meu espírito, mas eu não foquei no corpo. Eu nunca olhei o corpo como isso, porque eu via como vaidade. Eu falei, isso é pecado. Por causa da religião, não é? Era. É porque eu conheci algumas pessoas também que não cortava cabelo, que não, a roupa era sempre a mesma, não pintava a unha e falava que era por causa da religião. Deixava de cuidar do templo, né? Do templo. Porque tem um conceito aí por trás disso tudo, né? Que às vezes é intencional, não é por maldade, mas aí limita. E aí eu comecei a entender esse negócio. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a descobrir músculos, ativar meu corpo. E eu comecei a gostar disso. Hoje eu tenho uma meta física. Eu tenho um objetivo claro e definido físico. Eu tenho um objetivo claro e definido espiritual. Eu tenho um objetivo claro e definido profissional.
Então, aí eu fui construindo isso. Mas eu tive que bater no fundo do poço para lá eu entender. Falei, cara, não tá dando certo, vou ter que mudar. No casamento, foi a mesma coisa. Eu vivo momentos maravilhosos com a minha esposa. Mas nós tivemos que passar no fundo do poço muitas vezes. E muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes. Só que eu costumo dizer assim, ó. Eu posso explicar como uma analogia? Imagina que você tem um problema nível 6. E você tem a mentalidade nível 4. Você não vai ganhar desse problema. Porque a mentalidade que te colocou aqui não vai te tirar. Ou seja, você tem que olhar para esse problema, colocar nome nesse problema, classificar por ordem de prioridade e entender que você tem que buscar recursos para poder resolver. Como é que eu faço isso? Investir em mim. Eu vou começar a estudar como é que eu posso resolver isso. De uma maneira muito simples. Se você coloca o problema no meio, e como um mapa mental, e você fizer ramificações de possíveis soluções, você vai achar soluções e quem pode te ajudar. E aí você começa a desenvolver sua mentalidade para isso. Quando você passa do nível 6, vai começar a ficar mais fácil. De acordo com que você bate no nível 8, 9, você vai falar, agora ficou fácil de resolver. Assim é a vida. Porque às vezes o que é problema para você não é para mim. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem nessa área. Você tem outra. Sim. Então, quando eu entendo que se tem algo que está me paralisando, não está deixando eu avançar, eu preciso parar, treinar, achar recursos para desenvolver, aí eu cresço. E isso, em todos os problemas, que na verdade eu não chamo de problema, eu chamo de desafio. Porque para mim, problema é doença e morte. Isso não tem solução. É verdade, não tem volta. Não tem, o resto tem. Tudo então, tem. quando eu entendo isso, eu me energizo, eu falo, vou achar a solução. Na minha empresa, a minha assistente administrativa falou assim, não tem mais jeito. Eu acho que agora a gente quebra. E eu não vi a possibilidade. Aí achei um recurso, salvamos a empresa, crescemos, continuamos crescendo. Mas por quê? Porque a minha mentalidade, ela estava do tamanho do problema ou menor. Não vai resolver. Não vai resolver. As pessoas que estão nos assistindo agora, talvez elas pensem assim, mas eu não estou conseguindo fazer isso, o meu casamento pode estar ruim, eu não estou bem emocionalmente, estou com depressão. Um conceito que está se usando muito agora é esse, né? O velório acaba quando o morto levanta. Quando o defunto levanta, né? Então, quem vai mudar a sua vida vai ser você. Se você não tiver habilidade e consciência de falar, eu vou mudar a minha vida. Não tenho habilidade, eu vou desenvolver as habilidades necessárias para poder resolver isso. Você está morto. Verdade. E vai ser feito o velório mesmo. Mas é por quê? Porque a pessoa não tem essa consciência. Sim, falou bem. E eu falo isso porque eu passei por essas 6 áreas no caos. Eu me lembro que minha cabeça de vez em quando parecia... Sabe quando você está no asfalto, que está fritando de calor? Parecia que eu ficava olhando assim as coisas e eu falava assim, eu estou vendo turvo. Era uma perturbação muito grande. Mas era a cabeça fritando para resolver um problema que não estava pronto para resolver. Sim. E aí eu comecei a mudar isso. Aí eu falei, então tem um jeito. Eu tenho um problema? Tá. Qual é a classificação que eu coloco ele? ABC. É prioridade máxima. Tá. Eu não consigo resolver. Quem é que pode me ajudar a resolver? Uau. Quem é que já passou por isso para poder resolver isso? Você mudou a ambiência? Totalmente. Na época eu comecei a olhar, assim, eu comecei a estudar muito, aí meus amigos fazendo churrasco todo fim de semana, e me chamando, e eu não queria ir, tinha um da frente, inclusive, também, que morava em frente à minha casa, cara, vem comer um churrasco aqui, falou, não dá. Minha mãe falou pra mim assim, pra minha esposa, né, não, falou pra mim, falou assim, meu filho, eu tinha um primo que estudou tanto que ele ficou doido. Minha mãe falava isso. Você vai estudar pra burro, pra quê? Isso são crenças limitantes instaladas. Só que quando você rompe isso, Meirelle, você muda tudo. E aí tem a ver com a parada que eu vou te entregar aqui que eu descobri. Imagina só, eu estava num caos, isso há 21 anos atrás, desesperado, querendo desistir da minha vida, querendo desistir do meu casamento, querendo desistir de tudo. E eu não dormia de noite andando pela casa, pensando em como que eu ia fazer isso. Desistir da minha vida, abrir mão dela. E uma vez abrindo a porta do quarto das crianças, Deus falou para mim, ou o anjo, ou o Espírito Santo, eu não sei, mas eu sei que foi de Deus. Falou assim, a prova que você está no caminho certo está sobre a cama. Uau. E eu entendi que eu tinha que lutar pela minha família. Foi quando eu decidi buscar Deus. E eu sofria muito, com muita perturbação de noite, pesadelo. Quando criança, acordava desesperado, alucinado. E o Gustavo também passou por isso.
É tipo o quê? Era espíritos? Eu não sei o que pode ser, não. Era pesadelo, suava frio. Mas era sonhos, como sonho mesmo. Pesadelos, pesado mesmo. E Deus falou para mim também, ou foi o anjo, ou foi o Espírito Santo, mas veio de Deus. Falou assim, se você decidir mudar a sua vida, porque tem um plano para você, eu vou tirar essa carga que você recebeu dos seus filhos. Uau. E eu peguei como propósito de vida aquilo. Falei, vou me tornar um homem melhor, um pai melhor, eu vou cuidar dos meus filhos mais. Eu já cuidava, né? Mas eu vou ser melhor, vou cuidar melhor da minha esposa. E eu comecei a fazer essa jornada. Só que eu percebi uma coisa mês passado. Que? Depois de tantos anos. Que ele não só livrou meus filhos daquela carga, como ele me tirou da carga. Uau. Ele te deu um motivo, né? Pra você mudar. Me deu um motivo e ele viu, porque eu carreguei a vida inteira um peso muito grande nas costas. E ele tirou esse peso. Uhum. Hoje eu me sinto livre. Você consegue saber o que era esse peso? Não consigo. Na verdade, quando eu comecei a olhar um pouco, né, a condição da minha família, né, dos meus pais, eu vi muita coisa muito errada ao longo da história deles. E isso também mexeu muito comigo, né? Você acaba herdando isso, né? Sim, carrega. Na constelação mostra bastante. Uma pessoa que ela vem constelar, mostra o que ela está carregando, porque quem monta é a pessoa, né? Mostra o que ela está carregando, o que ela está levando na frente, o que está tampando a visão, mostra tudo. Hoje mesmo cedo eu fiz uma constelação linda, linda. A mulher não imaginava que aquele peso, dores no corpo que ela tinha era de algo que ela carregava, que estava do lado, e ela não imaginava. E a pessoa que monta. E eu quero saber mais sobre o seu trabalho também, porque eu quero ajudar as pessoas com isso. É maravilhoso. Você sabe que eu não sei exatamente o que era, não sei nem como está hoje, porque sempre fica alguma coisa para você resolver e você vai achando e vai resolvendo. Mas eu entendo o seguinte, eu já vivo a vida que eu nunca vivi. Só que eu não desisti dela. Eu não desisti da minha esposa, dos meus filhos. Eu não desisti do que eu acreditava como valor. Só que eu fui procurar entender. E aí eu descobri que a gente sabe muito pouco sobre a vida. Claro. Como é que eu vou prosperar, Meirelle? Como eu vou prosperar se eu não sei nem quem sou eu? E aí todo o meu método parte da identidade. Antes de qualquer coisa, quem é você exatamente? O que você gosta? O que você não gosta? Quais são suas limitações? Quais são suas competências naturais? O que você gostaria de fazer? E um dia na empresa eu me fiz uma pergunta de milhões. Eu falei, se eu tivesse 5 milhões de reais, eu não tenho, tá? Mas se eu tivesse 5 milhões de reais, quanto tempo eu continuaria na empresa? Aí eu, nem um dia. Nossa. E trabalhar ajudando pessoas, nem que fosse de forma gratuita. O resto da vida. O resto da vida. Uau. Naquela época eu fiz essa pergunta. E se você fosse responder hoje, agora, pra você, como que você falaria de você sem falar do que você faz? Eu me vejo como... Eu era um cara improvável, que tinha tudo certo para dar errado na vida. Em todas as áreas. Só que aquele cara, um dia, ele foi abençoado e iluminado. Com uma consciência por Deus. E ele foi em busca de uma jornada. De se transformar, se descobrir. E em cada área da vida eu descobri segredos que mudaram completamente a minha vida. Uau. Então, assim, hoje eu falo, né? Eu sou um treinador comportamental, estou no ramo da educação e o meu negócio é ajudar pessoas. Eu adoro isso. Que é uma missão, né? Adoro. Um propósito. A gente estava falando em relação a... O que acontece com as pessoas quando elas não têm uma ambiência onde que fala de Deus, onde que tem uma missão, onde que tem um propósito. E as pessoas, você falou de divisão, né? Que tem essa divisão há muitos e muitos anos atrás, que já tinha essa divisão, que tem até hoje, né? O lado direito, o lado esquerdo. Sempre vai ter uma guerra. Uma ideologia. Porque as pessoas, elas não entendem que nós somos um todo. Que nós somos um só. Quando Deus criou todo o universo, no sexto dia Ele criou todos os seres humanos. E aí dividiram, porque cada um quer ser melhor que o outro. Cada um põe a sua própria interpretação, que é individual, como você falou. E aí, então eu acredito nisso. E as pessoas têm que acreditar nisso. E parece que um quer ser melhor que o outro. E não existe isso. Não. Igual você falou assim, que sua missão é ajudar as outras pessoas. Isso te ajudou, te salvou, né? Sim. Também salvou os seus filhos. E muitas pessoas não estão conseguindo ver isso. Eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas têm que passar para que ela, se não respirar mais, né, tiver sufocado ali, para falar assim, não, agora eu preciso de ajuda. Ou tem gente que tem tempo, como você teve o tempo, né, mas pode ser que
aquele momento ali, se você não escutasse Deus, né, ou o anjo, igual você falou, pode ser que você nem estaria mais aqui. Não ia ter uma outra chance. E eu vou te contar uma coisa pra você. Talvez eu erre no número, tá bom? E naquela época, eu peguei uma calculadora e comecei a fazer conta. E eu cheguei, se não me engano, um ano é 7.800 horas, se não me engano, tá? E o contrário, 8.700. Mas eu fui entender que 80 anos dava, se não me engano, 70.800 horas de vida. Ou 80.700, tá? Eu não lembro exatamente. E eu falei, caramba. Aí eu fui ver, pô, um dia tem 24 horas. Eu tenho uma ferramenta lá que eu aplico, que é o relógio das 24 horas. Aí eu vi, a pessoa passa em média 8 horas dormindo, 4 horas se deslocando para o trabalho, 8 horas trabalhando e 2 horas, 3 horas vivendo. Eu falei, não quero isso para mim. Mesmo sendo empresário, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque se eu entender que o bem mais precioso que eu tenho, alguém me fala, é a vida, é a família, é Deus, não, é o tempo. Porque eu posso ter a família e não ter mais tempo para estar com ela. Verdade. Eu posso ter Deus no meu coração, na minha mente, e eu não tenho mais tempo para estar aqui na Terra com Ele. Então, eu tenho uma empresa que fatura milhões, eu tenho bilhões de propriedade, tá bom. Mas se você não tiver mais tempo para isso, de nada vale. Vai ficar para alguém. Então, eu comecei a refletir, eu comecei a emergir, né, mergulhar na minha mente, eu comecei a achar resposta para coisa muito louca. E eu falei, caraca, bicho, tem um segredo aqui. Então, eu falei, pô, já tinha passado dos 40. Então eu já queimei 50%, se eu chegar aos 80%. E como é que eu quero viver o resto da minha vida? Não quero estar preso. Não quero estar amarrado, eu quero estar livre. E aí eu fui construindo todo esse negócio, organizando a empresa, organizando cada vez mais as coisas, que eu falei, cara, eu quero ter liberdade. Porque aí eu comecei a entender. Eu estava esses dias numa fazenda de café, e eu vi passar um enxame de abelha. E eu comecei a me interessar por abelha. Aí tem um primo que tem uma colmeia, que tem aquelas caixas de abelha, e eu comecei a fazer pergunta para ele, você sabia que a abelha, ela sai cedo da colmeia com a missão de buscar pólen, colher pólen para voltar para a colmeia e trazer para trocar por mel? E naquela mesma fazenda eu vi um gavião voando assim, parado, batendo asa, procurando caça. E eu fiquei olhando, eu falei, gente, tudo tem um porquê. E tem pessoas que levantam de manhã sem saber o que vai fazer, vivem o dia inteiro sem saber o que vai fazer. Uma simples abelha, uma simples formiga, ela tem claro o que ela tem que fazer. Gente, isso é extraordinário. Salomão falava em Provérbios, né? Vai tu, ó preguiçoso, ter com a formiga. Vai tu, ó preguiçoso, ter com a formiga. Ela não tem chefe, ela não tem líder, ela recolhe no verão para sobreviver no inverno. Aí ele está dizendo o quê? Que tudo tem um porquê. Sim. E eu não tinha um porquê, claro. Eu entendia que eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro e viver a vida ali naquele sentido. Falei, cara, não pode ser só isso. Só que aí quando eu entendi que as minhas maiores dores estavam ajudando as pessoas, porque os empresários começaram a me procurar na minha empresa, pedindo orientação, e eu fazia de graça. De graça. Dava orientação, ensinava um monte de coisa, ajudava a salvar os negócios deles. E eu falei, caraca, cara, isso é um negócio. Aí uma vez eu li um livro, sou muito fã de Napoleão Hill, e uma vez ele comentou que 97% da população do mundo vai dar errado. Eu falei, mas não pode ser. Aí eu comecei a analisar e perguntar para as pessoas, quantas referências você tem como casal hoje na sua vida? Uma, talvez duas ou nenhuma. A maioria nenhuma. Aí quem é referência para você no desenvolvimento pessoal, que você conhece, convive e tem uma vida? Uma ou nenhuma. Na área profissional, uma ou nenhuma. Na saúde, uma, duas, três, talvez um pouco mais. Na área financeira, ninguém. Aí eu entendi o que Napoleão Hill quis dizer. Sabe o quê? 97% das pessoas vão dar errado em alguma das áreas da vida e não vão obter sucesso. É minha percepção, tá? Isso que eu estou falando, então é minha visão. Sim. Então eu preciso desenvolver na área pessoal autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, alta performance, autodesenvolvimento, automotivação. Eu tenho que desenvolver minhas crenças, né? Trocar minhas crenças negativas pelas positivas. Pessoal, crença é o quê? Crença nada mais é do que suas máximas verdades, o que você acredita como verdade para a vida. Por exemplo, se você acreditar que seu cabelo crescer e você cortar, deixar curto, você vai virar para o inferno, é uma crença, é uma máxima verdade. E não tem nada a ver com religiosidade. Sim. Eu nunca tive carro vermelho, porque para mim remetia sangue. Olha. Eu tinha uma crença, por causa da perca do meu pai, que carro vermelho remetia sangue. É uma crença. Você sabia que
você tá falando de crença, né, que as pessoas traz aí para a vida. Se a gente for ver hoje na população do mundo, hoje das pessoas que estão aqui, das pessoas que já morreram, se a gente colocar aí, vamos colocar que tem 8 vezes a mais de pessoas em espírito, tanto ruim, tanto bom, né? E a gente está aqui vivo. Então a gente tem a oportunidade, porque nós estamos aqui ainda em matéria. Sim. Estamos vivos, né? Você falou de cuidado Sim. do corpo e tal. E as pessoas que não estão, igual você falou, de 97% das pessoas que estão presas, elas estão presas nessa energia do passado, da família, que eles não conseguiram. Não conseguiu resolver. E aí, nossa mente subconsciente é 95%, né? Sim. Então, o tempo todo a gente tá ali naquilo, nas informações do passado, assim como o carro vermelho que você falou, né? Que é sangue. Então, quer dizer, na maioria das vezes, as pessoas que estão em casa, né? Que vocês estão assistindo aí, vou falar uma realidade, nós estamos falando de realidade da vida. Sim. 5% se é o consciente, 95% é o subconsciente, a maioria das pessoas estão numa caverna, numa bolha. Então, e elas estão sobrevivendo de informações do passado, que nem são delas. Por exemplo, aquilo que a mãe fala, casamento não é bom. A filha vai lá, se sabota num casamento, se sabota no outro, e vai fazendo coisas, tudo para ser aquela informação que foi instalada. Porque as nossas células, elas obedecem. Então, ela vai fazendo coisas para acontecer. E aí, eu tava vendo assim, eu pensei, né, porque você tava fazendo a sua reflexão, todos nós temos que fazer, tem que ir lá. Por isso que eu acho que a nossa energia, ela é muito... nós estamos na mesma frequência, porque a gente está em busca de ajudar pessoas. Sim. Eu montei um curso agora, chama MAPIA, que é Paz Consciente. Eu sofri muito com os meus filhos, assim, porque eu fui mãe adolescente, né? Eu tinha 17 anos. Uma menina. E eu não sabia o que fazer. Então, na minha mente... tinha muitas coisas que estavam instaladas, então tudo que eu recebi, sem saber quem eu era, eu apliquei nos meus filhos. Então isso foi dando conflitos, Você empurrou o problema para frente. Um conflito atrás do outro. E aí eu entendi tudo isso também, aí hoje eu vejo a gente na mesma frequência, porque tudo aquilo que eu passei hoje, eu tenho esse curso que eu tô passando, né, para esses pais que estão em busca de autoconhecimento, porque ele é estratégico, é paz consciente, estratégia para filhos adolescentes, mas ele é estratégico porque ele é para a pessoa que está fazendo. Então ela se vê e depois ela vê o filho, e aí ela começa a ter uma visão primeiramente de si. Sim. E depois ela fala, meu filho funciona desse jeito, porque eu tinha esse comportamento. Ela começa a ter mais consciência de quem ela é, essa pessoa que se compromete, né? Porque tem que se comprometer, igual você falou, que tá fazendo um evento às 6 horas da manhã com homens. Tem que se comprometer. Se a pessoa não tiver um motivo, nada vai mudar. Eu vejo isso nos meus atendimentos. Se a pessoa ela não quiser investir, quer investir tempo, investir dinheiro, nada vai mudar. E eu vejo que tudo o que aconteceu na sua vida, você falando assim, tinha que acontecer para você ter ferramentas hoje para você passar para essas pessoas. Eu creio nisso também. Eu creio assim, eu conto uma metáfora, posso contar ela aqui? Conta. Pessoal, eu conto isso na minha palestra, olha só. Imagina que, para quem acredita em Deus, acredito que a maioria ou todo mundo, imagina que Deus está no céu, uma analogia das nuvens ali, simples analogia, e ele olha aí tem um buraco na nuvem, e ele olha lá para baixo, para a terra, aqui. E ele fala assim, olha como que está lá o caos, olha como que está o caos, está lá do lado. Porque os meus filhos não estão se posicionando como deveria. E aí tem bilhões e bilhões de anjos, e ele fala assim, quem é que pode ir lá me ajudar? Nessa família aqui, nessa família desestruturada, nessa família que o pai vai bater em você, vai maltratar, vai abandonar, vai trair, vai tentar matar, que a mãe vai te rejeitar, vai te jogar fora muitas vezes, que talvez o pai vai abusar de você. Quem pode descer aqui e melhorar essa família? Aí eu levanto a mão. Eu vou. Maga. Aí eu estou em missão. Sim. Então eu aceitei o desafio. Uau. Por mais que eu não esteja consciente do que pode estar acontecendo. Só que quando você desperta, aí eu falei, cara, é isso. Tudo aquilo que eu vivi ao longo da minha vida é para isso. Porque quem garante que não é você, a pessoa escolhida por Deus, para vir aqui na Terra, para resgatar, mudar e transformar a sua família? Quem garante?
Você já teve algum caso de cliente que você atendeu e você conseguiu ver essa missão e a pessoa falar, nossa, depois que eu passei aqui, eu consegui ver minha missão e agora não tem volta mais? Vários. Eu tenho um cliente que era ateu, até os 45 anos de idade era ateu. Hoje ele busca Deus, vai à igreja, resgatou o casamento. Eu falo isso aqui porque ele já falou, não vou falar o nome, mas resgatou o próprio casamento. 1 ano ficou em abstinência de mulher, se isolou do mundo, não procurou mais mulheres para poder se curar do vício do sexo. E aí eu falo, cara, é isso. E aí que tá, Merielle, quando eu fiz a minha última formação, eu decidi trabalhar de forma gratuita, 1 ano. Para quem quisesse. Para quem quisesse eu ia, eu fazia. E o que eu queria? Eu queria a missão, eu queria. E dentro da igreja eu sentia que eu estava fechado. Foi fora, então. Foi, eu falei assim, eu quero alcançar as pessoas que estão fora daqui, não as que vão entrar aqui. E eu sentia que a minha missão era buscar as que estavam fora. Aí eu falei, não vou parar. Não vou parar. E aí eu fui, e eu vou te contar pra ti, viu? Eu vejo coisas extraordinárias hoje. Eu choro ainda hoje com os depoimentos. Eu choro com os depoimentos. Eu tenho funcionários, ex-funcionários que compram nossas mentorias online, que participam. Outros já mudaram, estão em outros lugares do Brasil. E eu falo, cara, é isso. Ainda hoje eu choro. É lindo, né? Teve um evento agora, toda quarta-feira lá no Espaço PEX está tendo. Já deixa já pro pessoal vou falar. de casa. Toda quarta-feira no Espaço PEX, aqui em Alphaville, está tendo a Jornada da Superação. Começa às 19 horas e vai até às 22, 23, até a hora que eu quiser. Não tem hora para acabar. Se eu ver que... Eu não vou judiar das pessoas, né? Mas eu vou fazer elas falaram assim, uau, valeu a pena. Um valor simbólico de R$ 97 apenas. E ela ainda pode levar um convidado, porque o objetivo é colocar gente. E eu vi pessoas que já fizeram tanto treinamento e elas desbloquearam ali. Qual que é o endereço de lá? Você não falou. Avenida Cauaxi, 350, 6º andar. Eu fui lá, mas eu não consegui ainda na quarta-feira, porque eu tenho cliente à noite, né? Eu tenho que organizar essa minha agenda de quarta-feira à noite. Quando eu saí da minha empresa, eu tinha uma empresa estruturada e eu estava muito bem no que eu fazia, só que eu trabalhei 25 anos para alcançar aquilo. E quando eu cheguei lá, eu liguei para minha esposa e falei, amor, essa era a visão que eu construí. Mas hoje eu olho com o que eu aprendi, é só isso, que eu fiquei 25 anos trabalhando? Pô, não é possível, não faz sentido. Você frustrou. Frustrei. Aí eu falei pra ela, cara... Quero mais. Não é isso aqui que é pra mim, que Deus quer pra mim. Eu te conheci numa palestra, Edson, você lembra? Foi do Paulo. Acho que foi do Paulo, né? Não, foi do... Não, foi antes. Foi lá na... Foi no network lá, não foi? Foi no network que eu te conheci. Rafa Medranço. E aí eu comecei a ir nos eventos, ele foi os primeiros eventos que eu comecei a ir, né? Era o do Pablo Marçal, e no evento que tinha ali. Também na... Como chama aquela avenida? Esqueci. Mas é a mesma avenida da plataforma. Sim. E aí eu comecei a ver que tantas pessoas aqui em busca, sabe, a mesma energia e falando de negócios. E vamos! E uma coisa que eu gostei demais aqui é quando eu me conectava com alguém, o que você precisa? E eu falava, meu Deus, que legal, né? As pessoas ajudam a outra. E aí eu vejo que você tá falando da cidade pequena, quando eu tô em algum lugar que não tá na mesma frequência, tem dificuldade até mesmo de ouvir e falar assim, nossa, esse povo é louco, nossa, menina aí, sei lá, só fala de negócio, só parece que quer ajudar o outro. Então, quando eu tô em algum lugar, às vezes eu não sou eu mesma. Porque quando eu tô em algum lugar, eu posso falar qualquer coisa. Mas tem outros lugares que eu fico mais prestando atenção, conhecendo as pessoas. Então, eu tô aprendendo. É uma escola, né? A vida é uma escola. Eu tô ali aprendendo. Se alguém me pede ajuda, eu ajudo. Mas hoje eu consigo ajudar só quem quer. Eu passei por isso também. Eu cheguei a um ponto de ser questionado pelo meu filho, inclusive. Ele fala, pai, o senhor tá percebendo o que você está fazendo? O senhor fica fazendo as pessoas pensar. Eu sei que o senhor quer ajudar. Eu sei que o senhor está vendo o erro dela. Mas o senhor fica perguntando para ela achar a resposta dela e ela não quer pensar. E, você está afastando, né, as pessoas. Aí eu comecei a fazer o quê? Me fechar. Eu falei, não, eu não vou falar para quem não quer ouvir.
Aí eu vou para os eventos, às vezes de família, um churrasco, e eu, tá quieto aí, cara? Eu falei, não, fica tranquilo, tudo bem. Quem quiser falar acontece. comigo... Até hoje acontece? Ainda hoje. Mas agora sim... Fica mais diferente, né? Fica, eu falo, cada um tem escolha, a vida que merece, né? Cada um faz escolhas e tem a vida que merece. Eu tô aqui para ajudar. Eu não faço nada, olha. Quando eu comprei a empresa, o Espaço, que era Araras, né? Eu não entendia nada disso aqui, ó. E eu saí ligando para as pessoas, vendo vídeo no YouTube e falando, quem pode me ajudar? Porque eu tenho facilidade para pedir ajuda. E para oferecer também. Só que tem pessoas que elas optam em pagar o preço, quebrar a cabeça, dar errado várias vezes, tá tudo certo. Tá. E eu respeito isso também, eu não posso julgá-la por isso. Sim. Só que eu tô aqui para ajudar. Só que não faz sentido nenhum. Você toda hora que vê a pessoa passando por dificuldade, você querer dar a mão e tirar do buraco. Porque ela tem que querer sair sozinha. Ela pode precisar da tua orientação e você orientá-la. Mas eu aprendi muito sobre isso. Eu falei assim, não adianta eu ficar pegando e querendo entregar o que eu vivo aqui. Pô, eu assisto a média de 5 palestras por semana. E gasta muita energia também, né? Você ficar ali para a pessoa que não quer. Então, peraí, eu vou fazer, né? Ainda bem que você tem um espaço. Eu vou fazer para quem quer. E quem quer vai vir aqui. Você entendeu? Maravilhoso. Porque eu tenho uma missão de ajudar as pessoas. Eu quero morrer velho, se Deus permitir, e vazio de conhecimento. Tudo que eu sei, ensinei. Só que tem que querer. Você também é legal que sua esposa tá junto, né? Nesse movimento. Maravilhosa ela. Gosto muito dela. Ela tem um carisma. Você chega perto dela. Quando eu chego perto da sua esposa, quero ficar ali, porque ela é agradável, ela é doce, né? E ela tem uma energia. Uma mulher que trabalha bastante. Ela é simples pra caramba, né? Ela é equilibrada também. Dá pra perceber que ela fala baixo, né? Bem calma. E tá ali fazendo. Que bom, dá um casal bonito. Olha, eu costumo dizer que ela é o anjo que Deus colocou aqui na terra para me ajudar. Eu não viria nessa terra hoje outra mulher para poder casar. Uau, eu conheço lindo. muita gente. Eu não viria alguém que eu falo assim, essa pessoa, eu acho que ela faria sentido comigo. Não tem. Não existe. Ai, manda um beijo pra ela. Que tá lá. Ela deve estar na estrada agora. Linda. Sabe, uma coisa. Quando você desperta para entender que você não está aqui por acaso, assim como as abelhas, assim como a formiga, Sim. Você tem um porquê, você tem um propósito. E não pode ser viver. Eu falo, tem uma frase que eu falo assim, não uma frase, quando Deus criou todo o universo, ele foi criando, né? E no 5º dia ele criou todos os animais. No 6º dia o ser humano, no 7º dia o desfrutar. Então todos nós estamos juntos nessa mesma energia, todos nós nesse mesmo mundo. Sim. Só que as pessoas, como você falou, elas querem dividir, né? Elas estão dividindo. E o natural, que é esse simples da natureza, como você observa muito a natureza, o ser humano não está fazendo. Não. Por exemplo, ele tem um filho, tem mães, pais que estão segurando o filho. E na natureza você não vê nada disso. Não. Eles soltam. A vida é para seguir, o rio flui para frente. Aí você vê nas pessoas que elas não estão seguindo o da natureza. Pelo contrário, estão acabando com a natureza, né? Fazendo ao contrário. Olha só, como eu perdi o meu pai cedo, eu tinha medo de morrer cedo. Porque é comum você ter esse pensamento. Eu achava que eu não ia viver muito. Você tem medo hoje de morrer? Não tenho medo nenhum. Eu sinto que eu fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, assim, até aqui. Eu tenho muito para fazer, mas eu não tenho o sentimento de estar devendo. Engraçado. Eu me sinto livre. Você me deu uma chave, porque eu tinha muito medo de morrer também. Depois que eu senti que eu fui... Nossa, você também, né? Foi escolhido para fazer a diferença. Depois disso, eu não tive mais medo de morrer. Não, você perde porque você entendeu o porquê. Aí você acessou outro nível. Nossa, gente, vocês precisam sentir isso. É maravilhoso, né? E aí você fala assim, olha, eu tenho um porquê. Como eu falei, perguntei pro rapaz ali agora, que dia que era hoje? Porque eu não sei que dia, que não me interessa. Eu tô nesse nível aí também. Eu não tô preocupado se é segunda-feira, se é domingo, se é que dia do mês que é. Eu não tô preocupado com isso. Entendeu? Eu vou fazer uma palestra no domingo, né? Eu vou viajar. E aí as pessoas falam assim, mas domingo? Gente, pra mim é um dia normal, domingo eu vou palestrar, e tem gente que vão desfrutar, né? Vão fazer. Agora eu estou transbordando, estou na minha fase de transbordar. E qualquer dia vai ser dia. Porque o importante é a missão. Porque quando você faz uma palestra, dá um treinamento, faz uma imersão e a pessoa fala assim, olha, você mudou a minha vida, meu Deus do céu. Eu adoro isso. Ainda hoje eu amo isso. Porque eu falo, é para isso que eu estou aqui.
É para isso que eu estou aqui. Não é possível que eu passei por tantos desafios, sabe? E de eu falar assim, cara, simplesmente um churrasco, simplesmente um descansar, é muito comum. Eu posso fazer a hora que eu quiser. Sim. Eu não faço isso nos horários. Como eu te falei, eu entendi o porquê. E aí quando eu ficava pensando assim, olha, se eu morrer, deixar meus filhos prontos. Eu não morri, mas eu saí da cidade que eu morava. Meu filho ficou lá na casa com a minha filha. Meu filho tinha 18. Meu filho estava com 18 anos. Minha filha com 17. Esperamos só ela fazer 18. Ele fez 19, né? E nós mudamos. E eles ficaram lá. E totalmente independentes. Pagavam a luz, a água, as coisas da casa. E se resolviam. Porque eu falei, vou preparar eles para o mundo. Porque se eu faltar aqui, eles não vão ficar que nem eu deriva. Porque eu entendi. A minha missão, aí que está a parada que as pessoas não entendem. Ah, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é a minha missão. Primeiro, você tem que entender. Acho que o verdadeiro propósito é você descobrir quem você é. O segundo propósito teu é você encontrar a sua missão. E não é uma missão, são várias. Verdade. É uma missão na área pessoal, é uma na área profissional, é uma na família, é uma espiritual, é uma com um amigo. Às vezes você conversar com um amigo, olhar nos olhos dele e falar assim, ele está passando por desafio. Eu já vi vários casos que eu pude ajudar. E ontem aconteceu isso, eu vi uma postagem, minha esposa viu uma postagem de uma pessoa com um desenho de uma criança, e ela falou para mim, olha o que essa pessoa postou aqui, ó. Essa criança está passando por desafio. Eu, na hora, fui ligar para o responsável da foto. Por quê? Porque eu entendo que nós somos agente de transformação no mundo, e a minha missão é ajudar. Se eu ver uma postagem tua, e eu perceber que ela está com o intuito ali de você declinando, entrando numa depressão, querendo desistir, eu vou entrar em contato com você. Você vai fazer uma pergunta ali para sempre faço. Né? Bom. Eu tenho uma prima, que ela mora em Minas Gerais, e um dia eu vi uma postagem dela, eu falei assim, fulano, eu posso ligar para você? Pode. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Só que eu não falo o que está acontecendo, né? E aí, como é que estão as coisas? Eu vou abrindo, né? Como coach, né? Vai abrindo, a pessoa vai cavando. Tô aqui. Daqui a pouco ela fala assim, meu Deus, eu abri minha vida toda para você. Eu falo, é isso. Aí eu vou entender. Então, porque não faz sentido eu estar com você agora aqui e eu perder você porque eu estou negligente. Porque talvez naquele momento a minha missão seja olhar para você. Você está atento, né? Sim. E as pessoas que estão em casa, como que faz para te achar? Fala assim, nossa, eu quero saber, porque você está entregando muito conteúdo lá. No seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? @EdsonLins, @EdsonLinsOficial. @EdsonLinsOficial. Segue lá, gente, porque tá cheio de informações. Edson, infelizmente... Já passou? Já passou o tempo. Você viu como a gente vai falando, vai abrindo assim? Nossa, e deixar a gente fica, né? Mas quero te agradecer por ter aceito o convite, de estar aqui passando essa informação linda. Você contou da sua história, do seu pai. Sei que, né, é algo delicado, mas você trouxe aqui que você não desistiu, com todas as dificuldades que você passou, né, em relação ao seu casamento. Então, hoje você está transbordando amor. E eu vejo no seu olhar, porque ele é para cima, né, vida. E eu deixo aqui um mimo, que é do Pode Constelar. Lucas, faz favor para mim. É um mimo que é tipo assim, uma forma de você se sentir amado, para você lembrar do Pode Constelar. Lucas vai trazer aqui. Obrigada, Lucas. É um carinho. Obrigado, Lucas. Uau! Para você lembrar do Pode Constelar, que você teve aqui passando informações, tá? Vamos brindar esse momento. Vamos. Obrigado, viu, Posso gente? deixar uma mensagem com eles? Deixa. As pessoas? Olha aqui para mim, ó. Não importa o que fizeram com a sua vida até aqui. Não. O que importa é o que você vai fazer com ela a partir de agora. Talvez você não tenha todos os recursos claros à frente, mas eu costumo dizer sempre que o caminho se faz caminhando. De acordo com o que você vai caminhando na direção do seu objetivo claro, definido, ou uma visão de futuro, você vai achando os recursos naturais, com certeza. Uau! Com certeza. Gente, anota isso aí, tá? Que é pra vida. É pra vida. Obrigado, viu, gente? E obrigado você que ficou aí até agora e divulga. Passa esse link para as pessoas, para você ajudar a sua família, os seus amigos. Um grande beijo e até a próxima quinta-feira.